eu peço aos amados irmãos que abram, por gentileza, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5. O tema aqui é a vida sob pressão. Todos nós enfrentamos esse tipo de coisa, né? Os problemas que vêm sobre nós, em algum momento nos sentimos pressionados na vida, e eu quero falar sobre isto. A vida sob pressão, Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 16. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 16. O texto nos diz assim: e por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo julgamento, ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Os amados irmãos podem sentar, por favor. Meus irmãos, quem nunca se sentiu pressionado na vida? Quem nunca se viu pressionado na vida? Ou perseguido na vida? A gente passa por isso quando no período de escola, de faculdade, no ambiente de trabalho, a gente passa por pressões na família, financeiramente também nos sentimos pressionados em muitos momentos da nossa vida, ao longo da nossa história, nos sentiremos pressionados financeiramente. Em algum relacionamento também poderemos nos sentir pressionados, às vezes numa relação com os pais, numa relação com os filhos, numa relação com o namorado, com a namorada, com o marido, com a esposa, em relacionamentos de amizades, por vezes também nos sentimos pressionados de alguma maneira e nos sentimos pressionados pelas demandas da vida. É maravilhoso viver, mas também não é fácil viver. É muito bom viver. Viver é melhor que morrer, sobre um aspecto humano. No entanto, vida também significa pressão. E nós, quando amadurecemos, crescemos, logo percebemos
que não é tão fácil assim. As preocupações pressionam o nosso coração. As lutas pressionam o nosso coração. Há muita coisa pressionando a nossa vida. Hoje em dia, meus irmãos, por causa da rapidez da informação e do acesso imediato aos conteúdos das redes sociais, mídias sociais, a pressão parece até maior sobre nós, né? Psicólogos e pessoas especialistas já têm olhado para isso, já têm debatido sobre esse assunto. A gente tem a sensação, aqueles que são um pouco mais velhos, têm a sensação de que a vida antes tinha menos pressão sobre o coração. Porque hoje em dia você o tempo todo tem informações e parece que tudo é filmado. Você não faz nada sem que registre. Essa é a sensação que a gente tem. É muito comum, por exemplo, as pessoas parece que a qualquer passo em falso aparecerá alguém filmando. Se acontece uma discussão na praça, não é incomum aparecer alguém ligando a sua câmera e logo registrando o ocorrido e postando. E se um parente chegar e olhar assim, eu falei, engraçado, fulano está ali, e vai aparecer quase que simultaneamente tudo acontecendo. Discussões em metrô, no ônibus, brigas, né? Um policial que aborda uma pessoa na rua, um guarda municipal que aborda alguém na rua, e logo aparece alguém levantando uma câmera e filmando. É assim. Discussões num supermercado, logo aparece alguém registrando a discussão no supermercado, parece que nutre no coração a expectativa de que a coisa fique feia, para ele logo poder postar ali alguma coisa que possa lhe render likes. Isso é uma loucura. Mas a verdade é que me parece que a gente vive nesse grande Big Brother, né, do mundial, em que tudo é postado para todo mundo. Você tem informações, se você quer conhecer a Suécia, a Suíça, se você quer conhecer a Alemanha, a Holanda, a Espanha, a Itália, é só, né, pelo menos por vídeo, você vai encontrar imagens, vai encontrar documentários, vai encontrar gente fazendo viagens e registrando tudo, e você terá informações. A informação que você quiser, do lugar que você quiser. A vida está assim. Isso tudo, de alguma maneira, pressiona a nossa vida. Eu gosto de pensar também, uma coisa que é muito comum nos nossos dias, o exemplo aqui do sistema de monitoramento das partidas, né, pela arbitragem, que eles chamam de árbitro de vídeo, né, o VAR, conhecido VAR. Os jogadores de futebol hoje se sentem pressionados, os técnicos, aliás, não técnicos também, mas os árbitros se sentem pressionados, porque tudo o que acontece numa partida é filmado. Dependendo da importância da partida de futebol, você vai ter de 13 câmeras a 33 câmeras numa partida de futebol. Numa partida, por exemplo, de um campeonato como a Libertadores da América, pegaram a semifinal ou final, pode ter certeza, vai ter câmera espalhada para tudo quanto é lado. Então, se alguém tem um ato racista, aquilo vai ser filmado. Se alguém briga na arquibancada, aquilo é filmado. Se alguém solta um morteiro na arquibancada, é filmado. E notem, os jogadores de futebol não conversam mais assim. Eles conversam assim, ó. Tudo é filmado. Os árbitros se sentem impressionados com tudo isso, porque se ele errar, babou. O erro dele está exposto para tudo quanto é lado. Todo mundo sabe. Então notem, meus irmãos, o que não falta na vida da gente é pressão. Talvez hoje você se sinta pressionado por algumas lutas, tribulações, por familiares, por amigos, por um cônjuge, um relacionamento, dentro de um relacionamento, no ambiente de trabalho, talvez você se sinta pressionado. Eu já contei para os irmãos, eu trabalhei numa instituição financeira, gerente de contas, e foi uma fase muito difícil, porque eu tive esse chefe era muito ruim. O homem não estava nem aí para o ser humano especificamente, ele queria resultado, e o resto
Ele não estava preocupado com nada. Se você ia adoecer por causa das pressões que ele fazia, ele não tinha nada, ele não se importava com nada disso. E eu me lembro que um dia eu estava tão pressionado, me sentia tão pressionado no meu coração, que eu cheguei em casa, eu não consegui falar direito com a minha esposa, deitei na cama com a minha pasta agarrada e eu não conseguia soltar a pasta. Fiquei deitado ali assim, e a minha esposa tirou o meu sapato, tirou o meu terno, com uma certa dificuldade, né? E eu estava angustiado, eu queria parar de pensar em números e não conseguia, quase que um surto. De tanta pressão sobre o coração, de tanta pressão sobre a alma, a mente. Todos nós enfrentamos pressões na vida. A vida da gente está sob constante pressão. De alguma maneira nos sentimos pressionados. Tudo, cada avanço, cada conquista da humanidade tem contribuído de alguma maneira para nos colocar ainda mais sob pressão. A vida, à medida em que o tempo passa, ela não se torna mais tranquila. Surgem novas tecnologias. A ideia dessas tecnologias é tornar a nossa vida melhor. Não é isso que dizem? Mas é interessante que nós nos sentimos cada vez mais pressionados na vida. Como viver sob pressão? Meus irmãos, no texto de hoje nós encontramos Jesus aqui sobre pressão desses líderes judeus. Nos versos 16 a 18 diz, e por isso os judeus perseguiam Jesus, ou seja, porque Jesus curou um paralítico num sábado. Porque fazia essas coisas no sábado, mas Jesus lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo. Notem isso. Porque além de na concepção dele, Jesus está desrespeitando o sábado, né? Também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então, por causa dos feitos de Jesus, por causa do bem praticado pelo Senhor Jesus Cristo, por causa da vida que Jesus levava, ele sofria pressão dos líderes religiosos. Homens pressionavam o Senhor Jesus Cristo. E o que é que nós aprendemos aqui nesse texto? Primeira coisa, a vida piedosa, meus irmãos, é vivida sob pressão. Uma vida piedosa será sempre vivida sob pressão. O diabo jamais ficará satisfeito em saber que você serve verdadeiramente ao Senhor. Resolva no seu coração viver para a glória de Deus, como Jonathan Edwards estabeleceu, né? Estabeleço como alvo maior da minha vida viver para a glória de Deus. Primeira resolução dele. Resolva viver assim e você verá o mundo pressionar a sua vida. Você verá o diabo usando inclusive pessoas que você ama para pressionar a sua vida. Toda essa pressão em cima de Jesus começou porque Jesus curou um homem num sábado. Jesus fez um milagre na vida de um paralítico num sábado. Algo extraordinário. Não estamos falando que Jesus apenas deu de comer para uma pessoa, mas estamos falando de um homem que vivia entrevado, de um homem que era um paralítico, que não andava, e Jesus opera um extraordinário milagre na vida desse homem, e por causa deste milagre realizado, esse bem praticado, líderes judeus pressionam a vida do nosso Senhor Jesus. Muitas vezes a pressão ou a perseguição virá da parte daqueles para quem nós fizemos o bem. Não se espante quando você, por tanto amar e fazer o bem, receber em troca o que Jesus recebeu, por exemplo, de Judas. Recebeu um beijo no rosto, um beijo de traição. Ou o coice que Aitofel, amigo íntimo de Davi, que era aquele que ouvia, era um conselheiro de Davi, era alguém que caminhava ao lado de Davi, mas ele então se junta a Absalão, filho de Davi, que
havia estabelecido no seu coração se levantar contra o seu próprio pai, e Aitofel vira as costas para Davi e trai Davi, ficando do lado de Absalão. Nós temos aí o abandono de Fígelo e de Hermógenes, irmãos da Ásia que haviam sido tão bem cuidados pelo apóstolo Paulo. Eles abandonam Paulo, deixam de lado Paulo. Paulo sabia muito bem, meus irmãos, por experiência própria, que a vida cristã ela é vivida sob perseguição. Abram, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 10 a 12. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 10 a 12. O texto nos diz, falando aqui sobre a vida piedosa, ela é vivida sob pressão. Diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, versos 10 a 12. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, Paulo falando, porém, o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, serão pressionados de alguma maneira, se sentirão atacados de alguma forma, não terão uma vida tranquila em muitos momentos. Desfrutarão da graça, da alegria, do renovo espiritual, sim. O Senhor virá em seu socorro, sim. O Senhor operará milagres, sim. Mas serão perseguidos, serão pressionados de alguma maneira. A vida piedosa, meus irmãos, é vivida sob pressão para que o poder de Cristo em nós se evidencie também a todos. Vejam que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Nos versos 8 a 12. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios capítulo 4, versos 8 a 12. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Então a vida cristã verdadeiramente piedosa, ela é vivida sob pressão também para que o poder de Cristo em nós se evidencie a todos. Então a vida cristã, meus irmãos, nós, na nossa vida, sempre nos depararemos com algum tipo de pressão. Nós não podemos estranhar. Não diga, que estranho isso acontecer. Não é estranho. Estranho é um cristão viver, entenda o que eu vou dizer, sem conflito. Estranho é um cristão não enfrentar dificuldades no trabalho. Estranho é um cristão não sofrer algum tipo de ofensa neste mundo. Estranho é o mundo concordar com uma pessoa que se diz cristã. Se a maneira como eu vivo, de alguma maneira, não representa ofensa ao estilo de vida que o mundo tem alguma coisa de errado. A minha vida piedosa, a nossa vida piedosa, o nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, redundará em pressão sobre os nossos corações. Segunda coisa, a vida sob pressão revela também quem verdadeiramente somos. A vida sob pressão revela quem verdadeiramente somos. Quando está tudo muito bem,
nós temos uma facilidade enorme para abrir um sorriso largo e vivermos como se o mundo não tivesse problemas. Aliás, fazemos isso. Se está tudo maravilhosamente bem, encontramos uma certa dificuldade de olhar para o lado e identificar as angústias e sofrermos com aqueles que estão angustiados. É ou não é, gente? A vida sob pressão revela quem verdadeiramente somos. Neste texto, nós vemos Jesus sob pressão. E Jesus sob pressão não negou ser quem ele era e quem ele é. Mas ele deixou muito claro quem ele era. Ele deixa muito claro, dizendo para esses líderes religiosos algo que não agradou os ouvidos desses líderes. Ele disse em outras palavras: eu sou igual ao Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus, ele deixa claro que ele é igual a Deus em obras, versos 16 a 19. No texto que nós temos aqui, ele deixa isso muito claro. Olha só, no verso 19, né, eu já li o 18, até o 18, verso 19. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente naquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também faz. Jesus então está deixando bem claro que ele é igual ao Pai em obras. O Pai e o Filho trabalham juntos na criação, trabalharam juntos na criação, e agora o Pai e o Filho trabalham juntos para a nossa salvação e na redenção, na nossa redenção. A segunda coisa que nós vemos aqui, Jesus deixando bem claro quem ele é que Jesus diz que ele é igual ao Pai em essência. Mas Jesus também deixa muito claro que Jesus é igual ao Pai em poder e autoridade, nos versos 20 a 27. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Estamos falando de morte espiritual. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. E aí ele vai falar de uma outra morte, né? Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Ele está falando da ressurreição dos mortos. Então Jesus é igual ao Pai em poder e em autoridade. Ou seja, o Pai e o Filho têm o mesmo desejo, verso 20. O Pai e o Filho são soberanos na salvação, dão vida a quem eles quiserem. Verso 21. O Pai ressuscita os mortos pelo poder da palavra e da voz do Filho. Versos 21 e 25. O Pai condena aqueles que rejeitam o Filho. Versos 22 e 24. O Pai é honrado ou glorificado quando o Filho é honrado ou glorificado. Verso 23. O Pai e o Filho têm o mesmo poder para salvar e a mesma autoridade para dar vida ou condenar. Versos 26 e 27. Meus irmãos, a pressão sofrida por Jesus revelou quem ele verdadeiramente é. Igual a Deus em essência, em obras, em poder e em autoridade. E aí o nosso ponto, talvez você pergunte, o que isso tem a ver comigo? É a pergunta.
O fato é que a vida sob pressão também revela verdadeiramente quem nós somos. Jesus pressionado, a pressão sobre Jesus revelou quem ele verdadeiramente era, igual ao Pai, em todos os aspectos. E em nós, a pressão sobre as nossas vidas também revela quem nós somos verdadeiramente. Revelam o que nós fazemos, em quem nós confiamos de fato, em quem nós depositamos a nossa vida. Revela o que escorre do nosso coração. A pressão faz isso tudo. Quando pressionados, meus irmãos, quando espremidos pelas circunstâncias da vida, nós revelamos o nosso interior. Vamos revelar se a raiva, ódio, medo, desespero, incredulidade, mentira, imoralidade, ansiedade. Alguém pressionado, fortemente pressionado no seu coração, vai revelar o seu interior. Já viu aquele camarada ou aquela camarada que todo mundo diz, fulano é tão calminho, né? E aí, de repente, a pessoa explode e vira um bicho e ninguém segura. Aí alguém diz, mas ele sempre foi tão tranquilo, ele sempre ficou devagar, né? Olha, ele passava tanta paz. Mas espremeu o coração do miserável, ele abriu a realidade dele, mostrou para todo mundo quem ele é. Se mostrou muito agressivo nas palavras e até mesmo nos gestos, nas atitudes. A pessoa parecia ser calma, mas na verdade revelou o que de fato existia dentro do seu próprio coração. E não é assim? Essa é a realidade. E o que é que nós mostramos? O que é que escorre do nosso coração? O que é que as pressões da vida revelam a nosso respeito? Quando pressionados nos sentimos com raiva, com ódio, o medo se torna uma característica nossa, o desespero, a incredulidade. Quando crentes se sentem impressionados, não são poucos aqueles que demonstram profunda incredulidade e ansiedade. O que a vida sob pressão revela sobre você? O que a vida revela sobre você? A vida sob pressão, na verdade, revela quem nós somos de verdade, não aquilo que nós aparentamos para as outras pessoas. Porque alguém pode mostrar apenas uma capa. Você olha para a pessoa e parece que a pessoa é espiritual, que a pessoa busca a Deus, que a pessoa tem vida com o Senhor. Mas pisa no calo dela e você verá quem de fato ela é. Tira dela aquilo que ela ama e você verá quem de fato ela é. Se ela se ver mergulhada numa angústia, num problema, se ela perceber que está num beco sem saída, você saberá quem é aquela pessoa. Quando a escassez a visitar, você saberá quem é aquela pessoa. Bom seria que você parasse agora um pouquinho diante de Deus e fosse honesto consigo mesmo. E perguntasse para si mesmo e respondesse: o que a vida sob pressão revela sobre mim? Que cada um de nós pudesse fazer esse tipo de pergunta. Pense nas coisas que você busca como alívio nessas horas de pressão. Ou na forma como você age para aliviar a pressão. Já vi como pastor pessoas que haviam dito que estavam livres das drogas, né? Foram libertas. Não, Jesus me libertou, Jesus me salvou, minha vida foi transformada. E aí veio a primeira luta, a angústia, as pressões da vida vieram sobre ele e ele voltou exatamente para o mesmo lixo em que ele estava antes. Ele se viu frustrado. E ele não correu para os pés do Senhor,
Ele não foi buscar a face de Deus, mas ele mergulhou na incredulidade, mergulhou no pecado novamente, permitiu que a sua alma viesse beber de tudo aquilo que ele, entre aspas, havia abandonado. Ou seja, a pressão da vida está revelando quem de fato ele é. Como nós reagimos? O que nós buscamos para aliviar o nosso coração? Como agimos para aliviar a pressão sobre nós? Quais são as nossas reações? Pois elas revelarão quem nós somos. Quando perdermos tudo que nós temos, as nossas reações revelarão quem nós somos. Em quem verdadeiramente confiamos? Confiamos de fato no Senhor? Somos tão fiéis assim a Deus como nós declaramos ou como pessoas declararam ao nosso respeito? O que realmente nós amamos, isso ficará muito claro diante das pressões da vida. Jesus está sob pressão, meus irmãos, e recorreu à sua identidade divina. Ele diz, em outras palavras, eu e o Pai somos um. Eu sou igual ao Pai. E você? A pressão da vida te remete a Cristo? Leva você para os pés de Cristo? Ou tem levado você, ou leva você para longe de Cristo? Você mergulha profundamente no Senhor, buscando a sua face, buscando o seu socorro, chorando aos pés de Deus e dizendo, Senhor, aqui estou, sou teu servo, sou tua serva, preciso do Senhor na minha vida, tenha misericórdia de mim, Senhor. Leva você para adorar a Cristo, reconhecer que Ele é tudo na sua vida, e você dizer, Senhor, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro, está faltando isso, está faltando aquilo outro, mas eu continuo te servindo, eis-me aqui, Senhor. É isso? Ou tem nos levado, as pressões da vida nos levam para longe de Cristo, nos fazem mergulhar em profunda incredulidade. Que aroma você exala quando está sob pressão? Que aroma exalamos do nosso coração quando estamos sob pressão? O que se percebe em você é o cheiro das obras da carne, conforme lá em Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21. Vai falar de imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. É isso, as obras da carne. Muita gente, quando pressionado, acaba mergulhando nas obras da carne, se afastando das coisas do Senhor, porque Deus não fez tudo aquilo que Ele queria. Deus não realizou, Deus não operou aquilo que Ele esperava. Então o que Ele faz? Vou para a noitada. Esse tipo de odor carnal só revela que a pessoa não herdará o reino de Deus. Mas, ou será que você, sob pressão, exala o bom perfume de Cristo? Bom perfume do fruto do Espírito? Versos 22 a 23 de Gálatas 5. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas são vistas quando nós estamos sob pressão? É assim que nós reagimos? A vida sob pressão, meus irmãos, revela quem verdadeiramente somos. Lá em Gálatas 5, verso 24, vai dizer, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Ao se sentir exprimido, o que sai do seu coração? É a pergunta hoje para nós. E o terceiro ponto que eu quero trazer para os irmãos é que a vida sob pressão nos remete ao que realmente importa na vida. Por isso as pressões da vida são importantes para nós, porque elas nos remetem ao que realmente importa na vida.
nos versos 28 e 29. Vai dizer: não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Notem para onde Jesus está apontando. Jesus está dizendo que a coisa mais importante na vida é viver de olho no dia da ressurreição. Quando todos prestaremos contas da vida que recebemos do Criador. Pressões, portanto, são excelentes oportunidades para nós refletirmos sobre como nós temos vivido face ao que realmente importa. Encarar Deus face a face naquele grande dia. Isso é o que realmente importa. Porque naquele grande dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós estaremos face a face com o Rei da Glória. Tudo aponta para este momento. As pressões nos remetem ao que realmente importa. Encarar Deus face a face é o que importa. Então, como nós devemos viver? Meus irmãos, se Cristo não fez coisa alguma por conta própria, o verso 30 fala sobre isso, que nos dá o direito de achar que nós podemos viver de qualquer maneira, ou do nosso próprio jeito, da maneira como nós entendemos, sem achar que teremos que prestar contas dos nossos atos a Deus. A vida que importa é na que é vivida face a face com Deus, a que busca ouvir a voz do Senhor na palavra de Deus e não a voz do nosso próprio coração. A vida que importa é a que busca praticar a justiça e não o que diz o senso comum. Porque hoje é o que nós vemos. O mundo está dizendo: olha, você haja dessa maneira, né? Os valores são completamente contrários aos valores da palavra do Senhor. E há muita gente que tem procurado relativizar a palavra do Senhor, que por uma questão política tem relativizado a palavra de Deus, por uma questão ideológica, abre mão dos preceitos do Senhor. E nós temos aí pastores que têm surgido com esses discursos, relativizando, por exemplo, a questão da homossexualidade, dizendo em outras palavras: não tem nada a ver, precisamos atualizar a Bíblia. Recentemente, um pastor presbiteriano teve um problema, porque se negou a batizar uma pessoa que vivia com um homem que vivia com outro homem. Ele disse: não, não, não. Não, não, não. E lamentavelmente há muita gente relativizando a palavra do Senhor. Pois bem, olhe para a sua vida. Você está sob pressão? Você está vivendo sob pressão? Primeira coisa, a vida piedosa é vivida sob pressão. Todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Encontraremos, certamente nos depararemos com dificuldades. Não estranhe. Estranho seria se tudo tivesse as 1000 maravilhas na sua vida. Aí você poderia pensar: tem alguma coisa errada. A segunda coisa, a vida sob pressão revela quem verdadeiramente nós somos. Vai mostrar o nosso interior. Quando você se sente espremido, você vai mostrar quem você realmente é. Vai mostrar se você de fato serve ao Senhor, se você é fiel a Deus, se Deus é tudo para você, se Cristo é tudo para você, se Ele é o seu maior tesouro, ou se o seu dinheiro é o seu maior tesouro, ou se qualquer outra coisa ou bem
é o seu maior tesouro. E a terceira e última coisa, a vida sob pressão nos remete ao que realmente importa. E o que realmente importa? O dia em que nós estaremos face a face com Deus. A vida sob pressão deve nos apontar nisso, nessa direção. Eu estou sofrendo hoje, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, Ele há de guardar o meu tesouro. Ele vai voltar. Está difícil hoje, mas o meu Senhor vai voltar. Está complicado hoje, mas Ele voltará. Eu choro hoje, mas um dia vou me alegrar na presença do Senhor. Um dia toda lágrima será enxugada. Não haverá tristeza, pranto ou dor. Estaremos na presença do Senhor, nos alegrando nele, nos regozijando nele para toda a eternidade, para todo sempre. A vida sob pressão deve nos apontar nessa direção. Deve nos fazer refletir sobre o que de fato importa. O que realmente importa. Porque as leves e momentâneas tribulações que nós passamos, lutas que nós enfrentamos, não se comparam com o eterno peso de glória que nós temos diante de nós. O que nós vivemos hoje, meus irmãos, é só um instante. É muito pouco. Não tente colocar nessa balança espiritual as suas lutas e a glória de Deus. Não tem como se comparar. E eu quero concluir com os irmãos. Cristianismo não é válvula de escape para as pressões. Há muita gente que entende assim. Ah, está difícil, vamos lá para a igreja, teu problema, todos os teus problemas acabarão. Está difícil, vamos lá para a igreja, para buscar a face do Senhor, para Ele te dar forças, renovar a sua vida, para que você continue seus enfrentamentos. Mas não olhe para o cristianismo como essa válvula de escape, porque pode ser que a pessoa chegue na casa de Deus e as lutas se intensifiquem, é ou não é? Cristianismo é a vida de quem era amante de si mesmo, mas agora nega a si mesmo, toma a cruz de Jesus e o segue diariamente, amando e servindo a Cristo e ao próximo. E precisamos, por último, olhar para aquilo que realmente importa. Se o seu coração está debaixo de pressão, volte seus olhos para Cristo. Volte seus olhos para a eternidade. Busque a Deus. Confie no Senhor. Continue confiando nele. Ele vai fortalecer você. E você vai conseguir chegar até o final. Com a graça de Deus. Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça agora. Eu quero orar pela sua vida, para você, por você, que está se sentindo sob pressão. Você tem se sentido exprimido, esmagado pelas lutas, pelas tribulações, pelos problemas, de repente, na sua família, no seu trabalho. A vida tem pressionado você. Você tem se sentido perseguido pela sua fé, por aquilo que você crê, pela palavra que você prega. Eu quero orar para que Deus venha te fortalecer e que você possa refletir sobre isso. Todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Se você anda segundo a vontade de Deus, se você tem uma vida verdadeiramente piedosa, uma vida cristã autêntica, é natural que o inimigo de nossas almas pressione, se levante contra. Então não estranhe as pressões da vida no seu coração. Mas volte os seus olhos para Cristo. E mais ainda, essas pressões da vida revelam quem nós somos. E esta é uma oportunidade para nós fazermos
uma avaliação, uma análise do nosso próprio coração. Esta é uma excelente oportunidade, quando estamos debaixo de pressão, para vermos a nossa própria identidade espiritual. Para conhecermos e vermos com clareza quem realmente somos. Pois nos momentos de glória, de bênçãos, de milagres que ocorrem nas nossas vidas, em que nós prosperamos, em que as pressões parecem não existirem, nesses momentos, meus irmãos, nós não temos uma fotografia original, autêntica do nosso próprio coração, mas nós saberemos quem de fato nós somos quando estivermos sob pressão da vida. E eu espero que sob pressão não haja em você incredulidade, ódio, raiva. Que sob pressão, o que possa ser, que venha a ser visto em você seja algo diferente. Que seja visto em você amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas são fruto do Espírito. E essas coisas devem ser a nossa identidade como cristãos. É assim que o mundo deve nos enxergar. Essa deve ser a fotografia da igreja para o mundo. Que o Senhor nos ajude, que o aroma que brota, que venha brotar de nós, venha exalar de nós, seja o bom perfume de Cristo, em o nome do Senhor Jesus. E olhem para aquilo que realmente importa. Viva, desfrute das bênçãos, tenha cuidado nos enfrentamentos da vida, pois nós vivemos debaixo de tribulações, de angústias neste mundo, mas coloque os seus olhos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pense naquele grande, temível e maravilhoso dia em que o Senhor voltará. Ele virá nos ares. Que a nossa vida aponte para isso, que as pressões da vida nos façam olhar para esse dia. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor até aqui tem nos abençoado. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos fortalecido. Apesar das pressões da vida, apesar das lutas que enfrentamos, apesar das crises, apesar das perdas que nos pressionam, que de alguma maneira espremem o nosso coração, apesar das frustrações, apesar dos tantos problemas que nós vivenciamos, que acabam pressionando o nosso interior, ó Deus, nós te agradecemos porque a tua mão está sobre nós. Pedimos ao Senhor amado, que o Senhor venha transformar o nosso coração, que pela tua graça o nosso interior seja moldado pelo Senhor, que possamos exalar o bom perfume de Cristo, que seja visto em nós o fruto do Espírito e não as obras da carne, que quando pressionados ou diante das pressões da vida, domínio próprio seja visto em nós, alegria seja vista em nós, a paz seja vista em nós, o domínio, Pai amado, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade ao Senhor, tudo isso seja visto em nós, a mansidão, Pai amado, essas coisas sejam vistas em nós. Ajuda-nos assim, tenha misericórdia de nós, ó Deus, sejamos mais semelhantes a Cristo Jesus. Caminhemos com os nossos olhos fitos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Assim nós oramos, agradecidos ao Senhor pelas bênçãos,
pela tua paz sobre o nosso coração, agradecidos ao Senhor, porque é o Senhor quem nos sustenta, é a tua mão que está sobre nós, nós te louvamos, em o nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Fiquemos de pé, meus irmãos, fiquemos de pé. Senhor amado, eu te agradeço pela vida dos teus filhos e filhas, peço que o Senhor venha nos conduzir, nos levar para os nossos lares, debaixo da tua paz. Nós te agradecemos por este tempo aqui na tua casa, por esse tempo de oração, de leitura da tua palavra, tempo em que nós ouvimos a pregação da tua palavra, em que nós louvamos o teu santo nome. Nós te louvamos. Continua conosco, ó Deus. Assim oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Vão na paz do Senhor Jesus.